Mas nós vamos continuar hoje, gente, a nossa série, que nós estamos caminhando dentro de Marcos. Então, você pode abrir a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 8, no verso 14. Nós vamos ler hoje do verso 14 até o verso 33. Marcos 8, do 14 ao 33. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o mesmo coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que Jesus lhes disse: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar por essa palavra? Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra. E como foi dito aqui, tudo vem do Senhor nesse momento. Nós pedimos ao Pai que o Senhor me dirija aqui nesse momento, que essa palavra que vai ser ministrada, que vai ser exposta aqui nessa manhã, o conteúdo dessa palavra venha atingir nossos corações, para que nossas atitudes sejam transformadas, Pai, para que a nossa mente seja renovada pelo Senhor, e que a gente venha produzir bons frutos para o Teu reino, para a Tua obra, para que, mesmo quando nós passarmos, isso continue a reverberar na sociedade, o nome do Senhor sendo engrandecido e o perdido sendo alcançado pelo Evangelho do Senhor. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses episódios, eles completam aquela sessão de fracasso e fé que nós estudamos. Nós vemos a falta de entendimento dos discípulos, vemos a dureza do coração deles, Jesus acusando-os de serem como cegos, Jesus acusando-os de serem como surdos espiritualmente, já que eles estavam perto de um Jesus que curava, perto de um Jesus que trazia transformação de vida, mas eles não estavam enxergando essa verdade. Eles estavam, mais uma vez, como nós lemos aqui no início desse trecho, preocupados com o pão que eles não haviam levado. E eles não conseguiram compreender que Jesus estava citando o fermento dos fariseus como algo ruim. Eles associaram, quando Jesus fala do fermento, somente o pão físico. Então, Jesus ele mostra que a cegueira espiritual deles era muito grande. Eles estavam preocupados demais só com o físico.
chegando ao ponto de Jesus perguntar nesse verso 21. Imagine Jesus perguntando isso para a gente: vocês não compreendem ainda? Tem tanto tempo que vocês já estão estudando a Bíblia, tanto tempo que vocês já estão tendo um relacionamento direto comigo e ainda não conseguem compreender? Irmãos, na Bíblia, essa palavra compreender, ela significa entender e agir de acordo com esse entendimento. A gente precisa entender aquilo que Jesus passou para nós do Evangelho, aquilo que está na palavra de Deus para nós, e começar a agir de acordo com aquilo que nós entendemos dentro da palavra de Deus. Os discípulos, eles haviam passado o tempo mais que o suficiente para poder compreender tudo que Jesus estava ensinando. Mas o fracasso no coração desses discípulos estava sendo muito evidente. E a gente não pode associar esse fracasso dos discípulos em compreender as verdades do Evangelho a Jesus Cristo. Jesus, ele não teve culpa no fracasso dos discípulos. Não estava nas mãos de Jesus os discípulos compreenderem a verdade do Evangelho ali. Eles tinham o coração endurecido. Mas Jesus se mostra empenhado em ensinar, se mostra empenhado em cuidar, se mostra empenhado em curar, em salvar, em trazer transformação de vida. E aí, nesse mesmo verso, no 21, eu consigo enxergar uma esperança. Porque a pergunta que Jesus faz é: vocês não compreendem ainda? E esse ainda, gente, me mostra que nem tudo está perdido para os discípulos de Jesus. Jesus, ele está mostrando que haverá uma transformação na vida deles, que algo maravilhoso vai acontecer. Ainda não aconteceu por causa dos corações que estão endurecidos, mas vai acontecer, porque Jesus é compassivo com os seus discípulos. Então, eles chegam a Betsaida, no verso 22. E aqui tem o início a uma última jornada de Jesus a Jerusalém, ocasião em que eles trouxeram esse cego para Jesus, para que Jesus o tocasse. O pedido, sai mosquito, era que Jesus tocasse nesse cego, que trouxesse cura para esse cego. Mas aí Jesus, ele pega e aplica saliva nos olhos desse cego. E, gente, Jesus, ele está repetindo aqui nesse verso, no verso 23, exatamente o que ele havia feito por um surdo no capítulo 7, no verso 33, que nós estudamos. E o que eu quero deixar claro aqui é que Jesus, ele não precisa de certas formas, de certos procedimentos para trazer cura para as pessoas. Ele não precisava de repetir a saliva sendo passada nos olhos, como foi passada no ouvido do surdo, para que o cego fosse curado. Ele não precisava disso. Jesus, ele não se enquadra em procedimentos humanos. O poder que está em Jesus é um poder de Deus sendo exercido através de Jesus. Mas Jesus, ele usava essa forma de contato, porque eles tinham muita afinidade com essa forma de contato para a cura. Onde era o passado azeite, passado coisas nos olhos ou nos ouvidos das pessoas, pedindo cura. Então, Jesus, ele usa essa atitude para poder mostrar para eles que ele estava curando aquele homem. A cura do surdo no capítulo 7, e essa cura do cego aqui no 23, mostram esse poder de Jesus. Então, a gente não deve se apegar a essa atitude de pôs a mão no olho ou não pôs. A gente deve se apegar no poder que Jesus exerce em curar aqueles que se aproximam dele. E nesse mesmo verso, quando diz que o cego estava com a vista embaçada, enxergando como árvores, eu acho que a gente não precisa de ficar também buscando compreender aquilo que ele estava querendo dizer como árvore. Por quê? Porque esse cego, ele simplesmente estava recebendo uma cura de Jesus Cristo. Mas aí a gente para pensar e fala: por que ele falou árvore? Eu estou olhando para homens que andam como se fossem árvores, e isso chama atenção um pouco, mas a gente também não deve se apegar a isso, porque o que mais me chamou a atenção aqui não foi eles falando que pareciam, que viu os homens andando como se fossem árvores. O que me chama a atenção aqui é o porquê de Jesus realizar essa cura como se fossem em 2 estágios. Isso me chamou a atenção, e às vezes fica parecendo para mim que Jesus não tinha poder ali para poder curar de primeira. Porque essa cura aqui, ela precisou de 2 estágios.
Jesus toca no homem e fala assim, o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo embaçado, com os homens andando como se fossem árvores. Jesus novamente toca nesse homem, para que pela segunda vez sim haja cura. E daqui a gente tira uma lição. Jesus ele está mostrando que ele tem paciência com as pessoas. E ele está mostrando um caminho em que nós devemos caminhar, um caminho que nós devemos trilhar, e que não vai acontecer da noite para o dia. É a mesma paciência que ele está tendo com os seus discípulos, ele está tendo com esse cego agora. É a mesma paciência que ele tem com todos aqueles que ele cura. É como se eu fosse a um médico, e o médico, vendo que eu não estivesse curado de primeira, ele falasse assim, você está liberado, você não vai ser curado nunca, isso daí não tem jeito, pode ir embora. E Jesus não faz assim. Jesus ele olha para nós de uma forma em que a compaixão dele é derramada sobre nós, em que o seu cuidado é derramado sobre nós, em que a presença dele é derramada sobre nós para transformar a nossa vida, ainda que isso não aconteça da noite para o dia. Ainda que você não tenha conseguido vencer algum tipo de tristeza na sua vida, vencer algum tipo de pecado na sua vida, você deve continuar buscando a Jesus, porque Ele tem paciência com você, Ele tem compaixão com você, e o cuidado dEle vai ser permanente. O mesmo cuidado que Ele exercia com os seus discípulos. O mesmo cuidado que Ele exerceu com todos que cruzaram o seu caminho. Mas Jesus, depois de tocar esse homem novamente, ele é curado. E aí, Jesus manda esse homem para casa. Jesus fala assim, agora você vai para casa, mas você não vai entrar lá na aldeia de Betsaida. E várias ocasiões, gente, Jesus manda que as pessoas não falem aquilo que ele fez. E aqui tem mais um ensinamento para nós nessa manhã. A gente fica assim, poxa, por que Jesus manda que não contem aquilo que ele fez na vida das pessoas? Por que Jesus tinha sempre essas palavras dadas para as pessoas? Olha, vá, mas não fala o que eu te fiz. Vá, mas não conte que você foi curado aqui agora. Só chega lá e fale de Deus e tal, mas não fale de mim. A gente fica, às vezes, pensando, poxa, por que Jesus fazia isso? Aqui, gente, havia um segredo messiânico. Jesus, ele não queria ser tratado como uma celebridade. Por isso que ele pedia para que as pessoas não contassem o que ele havia feito. Jesus, ele não queria ganhar likes, ele não queria ganhar seguidores, Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado como as pessoas iriam enxergá-lo. Como é que as pessoas vão começar a me enxergar? Somente como um cara que exerce milagres na vida deles? Como é que as pessoas vão começar a me enxergar se todos ficarem sabendo que eu curei esse homem? Eles vão começar a vir atrás de mim só por causa das curas e por causa dos milagres? A vontade de Jesus aqui, nesse segredo messiânico, era que as pessoas reconhecessem Jesus Cristo pela sua morte sacrificial na cruz. As pessoas deveriam enxergar Jesus, o Cristo, quando ele morresse pelos nossos pecados na cruz e quando ele ressuscitasse poderoso, dominando sobre a morte, dominando sobre o inferno. Não sobre o que ele pode fazer em nossas vidas aqui. E se Jesus já tinha muita fama, mesmo pedindo para as pessoas não contarem que ele havia feito os milagres, imagina se todo mundo saísse contando tudo. Mesmo que as pessoas que fossem curadas não conseguissem segurar. As pessoas que são tocadas por Jesus, e eu já falei isso, gente, elas não conseguem ficar caladas. Elas não conseguem se manter em silêncio, porque a alegria do coração é tão grande de ter recebido uma cura, de ter recebido uma transformação de Jesus, que a pessoa sabe o que ela está sentindo. Aqueles que foram alcançados por Jesus e tiveram a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, sabem o que estão sentindo lá no fundo. Eu sei quão maravilhoso é servir a Jesus Cristo e sei o quão maravilhoso Ele já fez na minha vida. Então eu não preciso de me preocupar com mais nada nessa vida. Não me preocupa, eu corro atrás, mas não me preocupa, é diferente. Nós adquirimos coisas para levar uma vida boa, mas também adquirimos coisas para cuidar do próximo. Nós adquirimos coisas para poder levar uma vida boa, confortável, em fartura, mas nós também queremos investir no Evangelho para que o Evangelho continue caminhando e alcançando o nosso próximo. É esse tipo de gratidão que alcança o coração daqueles que foram alcançados por Jesus. É esse tipo de amor pelo próximo e pela obra de Deus que alcança o coração daqueles que foram alcançados e tratados e curados por Jesus.
E aí no verso 27 em diante nós vemos Jesus se dirigindo para o sul. Jesus vai para os povoados de Cesareia de Filipe. Quando Jesus começa essa jornada, Jesus, mais uma vez, deseja ficar a sós com seus discípulos. Jesus queria ter um tempo a sós com ele, porque estava chegando a hora de Jesus morrer. E os discípulos parece que não tinham compreendido ainda, como nós vimos aqui. Poxa, esses camaradas não aprendem. Eu estou andando com eles há muito tempo e os caras não aprendem. Eu preciso logo de me retirar e ficar com os meus discípulos para cuidar deles, para que quando eu for para o céu, eles continuem pregando o evangelho aqui na terra. Eles não vão me ter mais do ladinho deles para cuidar das atitudes deles, para poder dirigi-los em tudo que eles fizerem. E aí Jesus pergunta para eles assim: quem os homens dizem que eu sou? No verso 28 a resposta dele foi: João Batista. E aí eu imagino os discípulos ali, e um falava assim: ah, Jesus, eles falam que você é João Batista. Aí o outro: ah, Jesus, eu já ouvi também alguém falando que você é o Elias. Ah, Jesus, na moral, tem uns camaradas aí que falam que você é só algum dos profetas. Você só é mais um profeta que apareceu aí. Inclusive, isso é o que os islâmicos e pessoas que estudam a Bíblia de acordo com o islamismo, não é a Bíblia, eles estudam, na verdade, o Pentateuco e aqueles livros deles, Torá, aqueles trem, eles acreditam em Jesus. Eles acreditam em Jesus como um profeta. Uma vez eu estava conversando com um árabe lá nos Estados Unidos, e tinha um pastor junto também, que eu tinha acabado de conhecer. E os árabes são adoradores de Maomé, os que estavam lá com a gente. E aí esse pastor virou para eles e falou assim: vocês acreditam em Jesus como? Eles falaram assim: Jesus era um profeta de luz e tal. Esse pastor virou para eles e falou assim: então vocês acreditam que Jesus não mente? Eles falaram assim: lógico que não mente. Jesus não pode mentir. Ele é um profeta enviado. Aí esse pastor virou e falou assim: mas Jesus falou que ele era Deus. Ele falou que ele é o Deus. Então como vocês podem falar que Jesus não mente, mas vocês não acreditam em Jesus? Aí acabou o assunto, morreu a conversa ali. Então eles acham que Jesus era um profeta, mas não conseguem acreditar nas verdades que ele diz para confrontar outros falsos deuses que foram levantados pelo homem. Os discípulos de Jesus, eles tiveram muita dificuldade em entender isso, gente. Eles chamavam Jesus de mestre. Os discípulos de Jesus se dirigiam a Jesus como mestre. Aí Jesus chega e fala para eles assim: beleza, eu sei que todo mundo está falando aí que eu sou não sei quem, sou Elias, sou não sei, mas e para vocês? Quem sou eu para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente, né? Enérgico. Pedro era um cara muito sanguíneo. Como às vezes nós somos, né? Como às vezes eu sou, e às vezes toma a frente. E aí Pedro, ele responde em nome do grupo. Ele fala: Jesus, você é o Cristo, o Messias. E mesmo com a compreensão fraca dos discípulos, aqui eu vejo aquela esperança que eu falei com vocês no verso 21. Não compreendeis ainda? Eu acho que o ainda chegou. Porque Pedro diz: você é o Cristo. Agora ele já não está chamando de mestre mais, agora ele já chama Jesus de Cristo. E eles começaram a entender as verdades sobre Jesus. E mais uma vez Jesus manda que eles não falem para ninguém a respeito dele. Mais uma vez o segredo messiânico aqui. Ele não queria que as pessoas o enxergassem como alguém que vai fazer só milagres por elas físicos. Mas Jesus queria que eles enxergassem ele como um salvador, como um servo sofredor, aquele que veio e que, enquanto eles estavam esperando um Jesus que viria somente para trazer vitória para Israel, na verdade ele é um Jesus que iria morrer na cruz para poder salvar toda a humanidade que fosse alcançada pela sua verdade. E aí no verso 31, Jesus começa a informar que precisa sofrer. Jesus fala: eu vou ser rejeitado pelos líderes da igreja. Jesus fala: eu vou ser rejeitado pelos mestres da lei, pelos fariseus. Os caras conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas eles vão me rejeitar.
Sabe o que vai acontecer? O meu povo, o povo judeu, eles vão me matar, eles vão me colocar numa cruz e vão mandar que eu seja crucificado. Só que depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Então fica tranquilo, fica de boa. Essa é a verdade do que vai acontecer. O que Pedro faz? Chama Jesus no canto e começa a criticar o que Jesus estava ensinando. Você não pode falar isso. Que isso, Jesus? Você veio como um rei para poder restaurar Israel. Você veio para trazer vitória para nós. E eu sei que você, como Messias, você vai destruir os nossos inimigos, Jesus. Não fala que eles vão te destruir, não. É você que vai destruir os inimigos. Pedro não estava tendo aqui o entendimento real da vinda de Jesus. Ele não estava compreendendo os ensinos de Jesus. O ainda agora parece que caiu por terra de novo. Nessas horas, a gente consegue enxergar a dureza do coração do homem, gente. Como nós temos o coração duro. Nós nos reunimos para poder orar, para poder conhecer mais sobre Jesus, para poder ter um relacionamento maior com Jesus através da sua palavra, e Jesus fala conosco, Jesus traz transformação, nós compreendemos o Evangelho, mas amanhã parece que a gente volta lá atrás e deixa de compreender tudo que nós aprendemos. A gente se esquece tudo que Deus já falou no nosso coração a respeito do seu reino, do seu evangelho, e amanhã parece que Jesus tem que falar com a gente assim: vocês não compreendem ainda, gente? Ah, não, domingo que vem eu vou compreender, Jesus. Mas o ainda nunca chega na nossa vida. Pedro rejeita essa informação de Jesus e começa a reprovar Jesus. Não, Jesus, você não pode fazer isso. Não, Jesus, a forma que você tem que fazer na minha vida é assim. Se você não fizer assim, não é Jesus. Se as coisas derem errado na minha vida, aí não é de Jesus, é o diabo. Se Jesus não fizer isso na minha vida, aí eu sei que Jesus não está cuidando de mim. Se Jesus não atender o meu pedido, eu sei que Jesus não se preocupa comigo. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro. E fitando, gente, não é uma gíria que Jesus está usando. Não está fitando os caras. Apesar que essa gíria é usada, né? Está na fita, sei lá como que é a gíria. É antiga. Mas tem uma gíria assim, está fitando, sei lá, um trem assim. Mas fitar significa exatamente voltar os olhos, direcionar os olhos para algo. Enxergar algo de uma forma real e profunda. E aí, depois de Jesus olhar para Pedro de uma forma bem séria, ele vira para ele e fala assim: arreda, Satanás. Esse movimento de Jesus, gente, ao falar para Pedro, arreda, Satanás, é um movimento onde ele demonstra autoridade ali naquele lugar. Jesus está falando para Pedro assim: você não conhece a verdade do reino de Deus. Você mais uma vez está tentando desmerecer aquilo que Deus me mandou fazer aqui. Mais uma vez você está querendo acabar com o cumprimento da vontade de Deus Pai que está no céu. Mas não é você, Pedro, quem sabe o que eu tenho que fazer. Eu sei o que você, Pedro, tem que fazer. Sou eu quem dou a direção aqui, sou eu quem dou a direção a respeito do Evangelho, sou eu quem dou direção a respeito da sua vida, sou eu quem dou direção a respeito da sua profissão, sou eu quem dou direção a respeito do seu trabalho, sou eu quem dou direção a respeito da sua vida sentimental, sou eu quem dou direção a respeito do seu relacionamento com seus pais, sou eu quem dou direção a respeito de tudo o que você vai fazer, Pedro. Aí você vem querer desacreditar na obra que eu vim cumprir de Deus Pai? Como a gente consegue se identificar nesse texto? Várias vezes a gente quer dizer para Jesus como ele deve agir. Várias vezes a gente percebe em nossas próprias vidas, se a gente estudar a palavra de Deus, que nós queremos um milagre, mas a gente se esquece da verdade do Evangelho. Pedro, ele estava vislumbrando aqui poder. Pedro estava vislumbrando uma vida boa. Se Jesus, para Pedro, estava vindo para poder levantar o reino de Israel e destruir todos os inimigos, o que ele queria, gente? Ele queria prosperidade. Ele queria bens materiais.
Talvez despojos de guerra, porque eles entravam no lugar, tomavam tudo que os outros povos tinham e traziam para sua terra. Israel, se fosse destruído, tudo o que eles seriam? A maior nação do mundo. Pedro queria isso. Pedro estava na campanha dos 7 dias, esperando que essa campanha dos 7 dias trouxesse um resultado redentor para o seu país. Mas ele não estava na campanha da morte e da ressurreição de Cristo. Ele não estava na campanha onde ele se tornaria o servo sofredor junto com Jesus Cristo, o Messias que veio para libertar a humanidade. A campanha dele era em favor próprio. Mas, enquanto isso, Jesus, ele estava de olho na redenção. E no final desse último versículo, Jesus falou assim: eu vou ressuscitar. E nós devemos nos apegar às palavras de Jesus. Depois de 3 dias, ele ressuscitou, cumpriu com os propósitos. E hoje nós temos uma responsabilidade também, de cumprir e fazer a vontade de Deus Pai, aqui na terra e nas nossas vidas. Mas eu quero fazer algumas considerações agora, para nós nesse texto. Essas explicações a respeito do texto de Marcos, que nós acabamos de conseguir enxergar aqui nessa manhã, elas devem trazer transformação em nossa vida. Elas devem trazer direção para nós, como cristãos. Deve trazer confronto, deve trazer uma mudança de mente e de coração, e também traz paz. Então, em primeiro lugar, um discípulo de Jesus, ele precisa de cultivar uma mentalidade espiritual. Um discípulo de Jesus, ele precisa de crescer na sua vida espiritual para manter um relacionamento com Jesus Cristo. Uma mentalidade de eternidade. Uma das diferenças de um eleito em Jesus para um não eleito em Jesus Cristo é exatamente essa. A preocupação dele não nas coisas terrenas. A preocupação dele na eternidade que há em Cristo Jesus. E eu vivo falando, às vezes a gente coloca muito só o lado espiritual e fica parecendo que a gente está falando que vocês não têm que trabalhar, que vocês não têm que correr atrás de sonhar com coisas melhores. Jesus e Deus, eles se preocupam sim com a nossa vida terrena, com os nossos pedidos, com as nossas vontades, mas isso não é o mais importante. Jesus não morreu para que eu fosse um cara rico, milionário, ainda que eu possa me tornar um homem rico e milionário, mas Jesus morreu para que eu entrasse em um relacionamento novamente com Deus Pai, para que eu fosse salvo, para que toda a culpa do pecado cometido pelo homem caísse por terra e não estivesse com um peso sobre minhas costas. Entendam isso nessa manhã. Como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos levar uma vida que vai alcançar uma vida espiritual muito maior do que uma vida material. Jesus, ele quer que você tenha um relacionamento com ele espiritual, muito mais do que os pedidos materiais que a gente faz para ele, ainda que ele nos atenda em nossos pedidos materiais. Ainda que Jesus nos dê bênçãos em nossos pedidos. Mas a vontade dele é que a nossa vida espiritual seja muito melhor, seja muito mais elevada e muito mais aprofundada dentro da sua palavra. Então jogue as preocupações sobre Jesus, gente. E não é da boca para fora que eu estou falando isso. Eu estou falando porque essa é a verdade do Evangelho, e sempre que eu tenho algum tipo de preocupação, sempre que eu tenho algum tipo de ansiedade, que eu tenho alguma tristeza profunda no meu coração, eu oro e jogo isso para cima de Jesus Cristo e falo: Jesus, eu sei que o que o Senhor fez na cruz foi suficiente, eu não consigo fazer nada para alcançar nem um grão de areia perto do que o Senhor fez. Então, Deus, cuida de mim, faz por mim. Leve esse fardo pesado que está nas minhas costas e me torne um homem com a visão mais espiritual. Me torne um homem com atitudes mais espirituais, com a mente mais voltada para o seu reino e para o teu evangelho, Jesus. Os discípulos de Jesus precisam cultivar uma mente espiritual. Segundo lugar, o egocentrismo, ele traz pecado para dentro de nós. Egocentrismo é uma porta de entrada para o pecado, e ele causa uma cegueira espiritual em nós.
quando nós desejamos fazer só a nossa vontade, quando nós desejamos que Deus faça só a nossa vontade, nós estamos agindo com egocentrismo. Nós estamos agindo como se a adoração deve ser à criatura, e não ao adorador, não ao Criador, mas à criatura. Quando eu quero que as minhas vontades sobressaiam à vontade de Deus, é como se eu fosse o centro, é como se eu fosse a prioridade. É lógico que nós enfrentamos esse problema, gente. A gente quer sempre ser o centro do rolê. A gente quer ser o cara que mais fala no rolê. A gente acaba querendo ser o cara que sabe tudo, que tem tudo, que é tudo. Mas essa vaidade toda nos causa uma cegueira espiritual. E nós devemos aceitar, gente, que nós ainda estamos aqui nessa terra, somente porque Jesus quer que a gente continue pregando o seu evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam compreender a verdade do evangelho, para que discípulos sejam treinados e venham reconhecer o evangelho de Jesus através de nossas vidas. Porque se fosse para adoração, vocês acham que a gente não pode adorar no céu? Eu fui salvo para comunhão só. Eu não faço discípulos, eu não prego o evangelho para os outros, não. Eu só participo da comunhão da igreja. Comunhão vai ter no céu, gente. Não, eu não me envolvo muito com a igreja, não. Eu não me envolvo muito com o estudo da palavra na EBD, porque eu só vou para o culto mesmo e está de boa. Gente, se fosse somente para a gente poder participar os domingos de manhã do reino de Deus, se fosse para o reino de Deus estar presente em nossas vidas somente aos domingos de manhã, para que a gente está aqui nessa terra, então? A vontade de Jesus é que a gente não tenha em mais autoestima a nossa vida, mas que a gente se faça como servo sofredor, participante do reino de Cristo, levando a verdade do evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas possam compreender o reino de Deus, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela verdade do evangelho. Que Deus venha desinflar o nosso ego nessa manhã, que a gente venha enxergar a vontade dEle em nossas vidas, para que a gente faça a vontade dEle, para que a gente cumpra os propósitos de Deus. A gente precisa de um coração humilde. Peça para Deus nessa manhã que Ele faça o seu coração novo e que seu coração seja um coração humilde. Humilde para fazer a vontade dEle, gente. E isso não é um pedido meu. Isso é algo que vai te diferenciar daqueles que não são eleitos e não foram alcançados por Jesus. Mas existe uma responsabilidade cristã por trás. Existe uma responsabilidade sua em vencer as suas vontades. Existe uma responsabilidade nossa em vencer as nossas vontades e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor, você está falando que eu tenho que largar tudo na minha vida, então, e ficar pregando para os outros? Lógico que não. Você é um missionário na sua área, mano. Deus levanta você com seus dons e talentos para que na sua área você possa glorificar a Deus. Para que na sua área, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você consiga ali influenciar outras pessoas para conhecer a Jesus Cristo. E aí, certamente, a gente deixa de fazer coisas que nós faríamos por nós mesmos, em alguns momentos da vida, a gente abre mão mesmo, para que pessoas possam conhecer Jesus. Às vezes, você abre mão de um feriado para poder estar pregando o Evangelho, para poder estar conversando com alguém num gabinete. E isso não é só para pastores. É isso que a igreja precisa compreender. Isso não é um papel só de pastores. Isso é um papel de crente. Um conversando com o outro, um orando pelo outro, um discipulando o outro no conhecimento da palavra, um mandando textos bíblicos para o outro. Olha que legal isso que eu li aqui, cara. Um amigo que não é cristão, você chega e manda um texto para ele, você manda um livro, você manda uma Bíblia de estudos. Será que é isso que a gente tem feito? C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ao tratar sobre a humildade, sobre um coração voltado para o Evangelho, ele fala assim, vou ler um trecho para vocês. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós.
Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, é pensar menos em mim mesmo. A verdade do Evangelho, gente, ela vem para nos libertar de nós mesmos. Jesus Cristo nos liberta das amarras do inferno e do diabo, mas também nos liberta de nós mesmos. Eu não sou o dono do rolê, não sou senhor do rolê, velho. Eu sou mais um nesse corpo. Eu sou mais um a fazer a vontade de Deus. Por isso, a gente deve sempre se lembrar que Jesus Cristo é o Senhor soberano. Ele é quem é o Senhor. Deus, Ele continua a curar. Ele continua a exercer milagres em nosso meio. Quantas pessoas receberam cura do Senhor? Vocês sabiam que eu tinha uma dor de cabeça crônica? E essa dor de cabeça, eu sentia ela há muitos anos. Muitos anos sentindo uma dorzinha de cabeça. Mas aí uma irmãzinha veio e orou por mim. Ela começou a orar e tal, e a gente conversando, e aí eu comecei a falar de tristezas, mas eu tinha essa dor há muito tempo, e não saía, ficava aqui assim, ó, nesse lugar aqui da minha testa, da cabeça, latejando. E aí, nessa conversa e nessa oração com essa senhorinha, eu senti como se alguém estivesse fazendo assim, ó, e puxando. Foi um trem que eu experimentei. Eu experimentei um milagre, uma cura de Jesus na minha vida. E eu senti como se uma mão estivesse fazendo assim, ó. Mas já tiveram curas e pedidos meus que Jesus não atendeu. Já tiveram várias coisas que eu me dirigi a Deus querendo que Ele fizesse por mim, mas que Ele não fez. E porque Ele não fez, Ele não deixa de ser perfeito não, gente. Deus continua sendo o Senhor da minha vida, fazendo ou não fazendo. Eu continuo sendo fiel ao Senhor, Ele fazendo ou não fazendo aquilo que eu quero. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de Romanos 8, 28, também vai se cumprir na hora que Deus te falar não. Quando Ele te der um não, todas as coisas estão cooperando para o bem da sua vida, se você ama a Deus. Agora, se você está sendo só uma pessoa ególatra, aí não vai estar cooperando, porque você vai ficar com raiva de Deus, você deixa de ir à igreja, você deixa de participar da comunhão. E no mesmo tempo nós devemos nos lembrar a paciência que Jesus tem com aqueles que não compreendem o seu reino. O mundo ele é ignorante a respeito de Jesus, gente. O mundo é, nós não. Por isso que em uma discussão com alguém que não é cristão, a gente deve sempre ficar mais em paz. A gente tem que abaixar o nosso tom quando a gente discute com uma pessoa que não é cristã. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos controlados pelo Espírito Santo, como um povo eleito, como um povo que foi alcançado por Jesus. Mas será que a gente tem agido assim? Será que a gente tem tido essa paciência que Jesus teve com os seus discípulos e com as pessoas que precisaram dele, mesmo na hora da raiva ou de tristezas? O nosso papel, gente, é de resplandecer como luzeiros no mundo. Não é para eu brilhar, mas resplandecer como luzeiros, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2,15, para que a palavra de Deus ela possa iluminar os perdidos que estão fora da igreja. E por fim, para a gente poder orar, é necessário que os discípulos de Jesus trilhem o mesmo caminho do seu Senhor. Será que nós estamos trilhando o mesmo caminho do nosso Senhor? Como judeus típicos, é lógico que os discípulos eles estavam esperando que Jesus trouxesse essa vitória que eu falei para Israel. Eles não entendiam que eles deviam caminhar um caminho, ainda que fosse de sofrimento, mas eles tinham que caminhar seguindo a vontade de Deus. Então eu falo para vocês nessa manhã, para seguir Jesus, nós devemos abrir mão das nossas vaidades. Se for preciso trilhar um caminho de tristeza, eu vou trilhar um caminho de tristeza. O sacrifício expiatório de Jesus por nós, ele provê um meio de salvação. E aí o nosso sacrifício por Jesus, ele também vai prover algum meio de alcançar os perdidos e trazê-los até Jesus. Uma outra coisa que a gente deve compreender é a nossa participação nos sofrimentos de Jesus Cristo.
Porque hoje em dia só pode falar de vitória na igreja. É só vitória, é só coisa boa, é só prosperidade. Não é possível que as pessoas não acordam para o Evangelho. Não é possível que as pessoas ainda não compreendem. Nós somos chamados para ser cristãos, gente, não para obter mais desse mundo, mas para obter a salvação que é na eternidade. Para obter a salvação que há na eternidade em Cristo Jesus. Se resta alguma dúvida em seu coração, você está precisando de estudar mais a Bíblia, está precisando mais de ter um tempo de devocional, está precisando mais de buscar ao Senhor, assim como eu preciso, nós precisamos. Eu não estou falando que dúvidas não surgem, pode surgir. Dúvidas surgem nos nossos corações a todo tempo eu converso com alguém que tem alguma dúvida a respeito do Evangelho, mas você deve buscar ao Senhor para compreender aquilo que Ele quer que você compreenda. De uma vez por todas, gente. A gente não pode ficar voltando lá atrás. Jesus não precisa de fazer vários milagres de multiplicação para a gente saber que Ele é o Senhor. Uma cura que Jesus nos dá, gente, é o maior milagre que a gente pode receber, é a salvação em Cristo Jesus. É como o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele diz. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai elencando um rol que tem os heróis da fé. Homens e mulheres que se doaram para o Evangelho, que se entregaram e que se submeteram à vontade de Deus, que sofreram. Vou ler para vocês rapidinho aqui o verso 32 até o 38, do capítulo 11. Depois do autor de Hebreus falar de vários heróis da fé, ele fala assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mulheres recebendo seus maridos mortos, para cumprir a vontade de Deus, e isso acontece até hoje. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Mas hoje é só vitória. Olha o verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Será que se nós morrêssemos hoje, nós seríamos chamados de homens dos quais o mundo não era digno? Mas ele termina o capítulo 11, eu vou ler só mais o 39 e o 40. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Imagina eles numa campanha de 7 dias e não conseguem a promessa. Eles iam sair da igreja? Eles iam deixar de estar participando da comunhão e do crescimento na palavra de Deus porque não conseguiram o milagre que eles estavam pedindo para Jesus? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, eles receberam a coroa da salvação. Tiveram a sua vida totalmente transformada pelo poder do Evangelho. A mente foi renovada pelo poder do Evangelho. Saiamos daqui nessa manhã com uma mentalidade totalmente renovada pelo Evangelho, para cumprir a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus Pai que está no céu. E que o Espírito Santo nos norteie, que Ele traga comunhão para que a gente se fortaleça, mas que Ele venha nos nortear e nos fortalecer.